Olá a todos, eu sou a Sara e hoje vamos fazer aqui este estojo super giro aqui com abertura de topo. Vou-vos mostrar como é que ele fica por dentro. Portanto, ele tem esta abertura, é bastante espaçoso. Aqui tenho só duas canetas, mas como podem ver, podem encher aqui de material. Ele não tem um tamanho demasiado grande, portanto dá para levar o essencial. Aqui podem pôr muitas canetas de feltro, os lápis, portanto cabe muita coisa mesmo. Nesta aula, portanto, vamos aqui fazer esta técnica de abertura aqui no topo, que também pode ser considerada uma abertura frontal, se fizerem a peça neste formato. Portanto, tem a mesma técnica, com napa estampada e com tela impermeável estampada também, mas podem fazer nos materiais que quiserem. Podem fazer em tecido, não há problema nenhum, desde que devidamente estruturado para aguentar o peso do material e para ficar com o formato que pretendem. Eu aqui coloquei vivo, no entanto, quem não quiser também não precisa de pôr. Portanto, eu pus aqui, é decorativo, mas quem não quiser fica super bem também sem vivo. Agora que vos apresentei a peça, vamos para os materiais. Então, para fazermos o nosso estojo, vamos precisar primeiro da estampa, ou do molde, neste caso aqui recortado. Portanto, temos o topo, o fundo, o canal do zíper e o fole. Eu aqui vou utilizar napa estampada, mas podem utilizar qualquer outro material que prefiram. Para o forro vamos precisar das mesmas medidas. Eu cortei aqui em formato de retângulo, pois quando cozer a toda a volta vou cortar aqui o estento dos cantinhos. Portanto, eu estou a utilizar aqui, neste caso, tela impermeável estampada, aqui com umas bolinhas para fazer pandan. Vamos precisar então dos cortes para o topo e para o fundo, o canal do zíper e o fole. Ainda em tela impermeável estampada, eu cortei aqui duas tiras para depois fazer o acabamento tipo viés, portanto para ficar totalmente impermeável e igual ao forro. Vamos precisar ainda do fecho. Eu aqui estou a usar cerca de 53 cm e eu vou utilizar dois cursores, mas podem utilizar só um. Como material opcional, eu vou utilizar estruturador, portanto eu vou utilizar TNT 150, podem usar EVA ou outro estruturador que preferirem, ou não utilizar todo, portanto ele é opcional, é só para dar o formato que eu pretendo à peça. Portanto eu vou cortar 1 cm menor a toda a volta, aqui na parte do topo do fundo, do canal do zíper e do fole, portanto, mas como eu disse, é opcional. E também vou utilizar aqui vivo, mas também não precisam de usar se não quiserem. Quem usar vivo também tem de cortar aqui dois quadradinhos. Por último, vou precisar também da minha etiqueta. Agora que já temos todo o material, vamos começar. Vou começar por estruturar as partes. Portanto, vamos colocar aqui já no topo e no fundo o TNT. O TNT tem a grande vantagem aqui de ser autocolante este. Portanto, é só tirarmos aqui a película e ele automaticamente fica aqui colado. Quem não quiser utilizar estruturador pode passar já para o passo seguinte. Portanto, vou colocar aqui. E posso colocar também já no canal. Aqui podem colocar no canal depois também de aplicarem o zíper, é como preferirem, eu vou já colocar. No fole eu só vou colocar no final, porque como vai ter sempre a medida de conferência, portanto, aqui o canal do zíper e o fole, portanto, aqui na união tem sempre um bocadinho de folga. E então, depois de fazermos a conferência, eu vou colocar o TNT nessa altura. Como eu vou utilizar vivo, é essa parte que eu vou fazer já primeiro, portanto, estes dois passos são aqueles opcionais, portanto, quem não quiser é só passar à frente. Vamos então aqui reservar as partes. E eu agora vou colocar aqui, portanto, direitos para fora, ou seja, avesso com avesso. Aqui esta parte que vai ficar visível e esta também. Agora, quem não colocar vivo, basta passar a costurinha e cortar o excesso. Quem for colocar vivo, pode fazer na mesma essa mesma costura e sobrepor o vivo, ou então fazer como eu vou fazer, que é aqui medir o meio do acabamento. E vou costurar tudo ao mesmo tempo. Aqui, importante, portanto, neste lado aqui não tem sentido, não há problema nenhum. Aqui, quando tem sentido, portanto, o estojo vai abrir. Aqui temos, virado para vocês a bonequinha, o estojo vai abrir assim. Portanto, o acabamento do vivo tem de ser aqui nesta parte de trás. Portanto, aqui assim.
que é para depois não ficar à frente. Portanto, vamos colocar assim. E agora vou cozer já o vivo. Quem não tem tanta segurança, portanto passa aquela costurinha primeiro e depois coloca o vivo. Agora é importante aqui no vivo, quando vamos cozer aqui, de primeira camada, temos de cozer aqui mais na beirinha. Portanto, que é para depois, quando passarmos a costura final, não se ver esta costura aqui anterior. Vai ficar o acabamento perfeitinho. Aqui façam com calma na zona das curvas, não há pressa. Queremos um resultado final o mais perfeitinho possível. Agora aqui, quando estivermos quase a chegar ao fim, rodamos e vamos encostar o vivo aqui. Vamos encostar a tesoura aqui no vivo e vamos cortar. Assim, o vivo vai ficar mesmo encostadinho e não se vai notar nada quando se puser o acabamento. Ao passo que se ficar um bocadinho distante, depois fica uma folga entre o vivo e às vezes nota-se um bocadinho. Agora, viramos o acabamento e cozemos. E fica assim. Pronto, aqui o acabamento. E aqui a costura bem na bordinha. Agora vamos cortar aqui o excesso a toda a volta. Eu acho mais fácil fazer assim e depois cortar o excesso, porque se o material fugir não há problema. Se fizéssemos aqui da mesma medida, às vezes quando estamos a colocar o vivo, o material pode fugir um bocadinho. E aqui estamos a falar de napas e sintéticos, que pode acontecer, não é? Portanto, para prevenir, não custa nada e cortamos aqui um bocadinho a mais. Principalmente aqui na parte das curvas. Assim. Aqui a parte do topo está pronta, vamos repetir então com a parte de baixo. Vamos então colocar avesso com avesso. E também se quiserem colocar um bocadinho de fita cola dupla face para ajudar também podem fazer. Aqui para fixar sem ser com a costura. E vamos colocar o acabamento direito com direito. Assim. E vamos cozer o vivo. Agora que já temos aqui o topo e o fundo, vamos reservar e vamos fazer o canal do zíper. O canal do zíper vamos começar por cozer direito com direito. Portanto, este é o direito da estampa, o direito aqui onde tem a cremalheira e vamos posicionar aqui assim, direito com direito. E vamos deixar uma folguinha para depois colocarmos os cursores, que é muito mais fácil. Quem aqui não tiver à vontade, pode primeiro passar uma costurinha aqui na borda para prender o fecho aqui à parte do canal do zíper. Quem já tiver mais à vontade, pode fazer como eu vou fazer agora, que é sobrepor direito do forro com direito do exterior, assim. Portanto, vamos fazer aqui uma sanduíche e vamos passar uma costurinha a todo o comprimento. Agora que já está, vamos desvirar, assim, e vamos puxar aqui, vamos desvirar bem e puxar o forro, para depois, quando passar o cursor, não prender. Portanto, puxamos aqui bem o forro e vamos passar um pesponto a todo o comprimento, ou seja, uma costura de rebatido. E já está o pespontinho feito. Agora vamos colocar os cursores. Para colocar os cursores, temos aqui uma forma bem fácil. Vamos abrir aqui um bocadinho a cremalheira e vamos cortar uma pontinha, assim. Ficar assim. E agora vamos encaixar o cursor. Portanto, começamos a encaixar aqui na parte que tem a cremalheira até o fim. Eu vou tentar mostrar para aí, para ser mais fácil. Assim. Vou tentar aqui fazer, que isto é o contrário. Assim. Virado para vocês é muito mais fácil de fazer. Pronto, depois tenho de encaixar assim. Tenho de virar para mim.
encaixa assim e depois é só puxar. Eu vou puxar até ao outro lado e vamos repetir aqui neste também. Aqui, depois de começarem a fazer desta forma, vão ver que é super fácil, já está, de colocar os cursores. Agora vamos só confirmar se eles correm bem. Aqui é todo o comprimento, como podem ver não prende aqui no forro. Vamos costurar o fole aqui primeiro de um dos lados, portanto, vamos aqui este excesso de tela impermeável, eu depois quando fizer a união vou cortar o excedente, depois passar uma costurinha. Agora vamos cozer aqui o fole vai ser direito com direito, aqui, e começamos na parte do zíper. Aqui ele pode sobrar um bocadinho, depende da margem de costura que utilizarem, portanto, se sobrar um bocadinho, cortam para ficar aqui com a medida exata aqui do fecho com o canal. Mas aqui as medidas vão sempre um bocadinho a mais, porque depende da margem de costura. Portanto, vamos colocar direito com direito do exterior, viramos e colocamos direito com direito da tela impermeável ou do forro à vossa escolha e vamos passar aqui uma costurinha. Já está, agora viramos e vamos fazer aqui o pesponto. Agora que já está esta parte, vamos fazer aqui a conferência numa das partes. Portanto, vamos buscar as nossas molinhas. Eu já coloquei aqui as molinhas. Agora é importante saberem a vossa margem de costura. Eu da forma que acho mais fácil é fazer com 1 centímetro. Então o que é que eu faço? Aqui na parte do exterior vou marcar 1 centímetro. Aqui assim nesta ponta. Vamos marcar aqui 1 centímetro e vamos sobrepor assim. Aqui está o exterior, aqui está o fole. Vamos sobrepor. Sabendo que a nossa margem é 1 centímetro, portanto a costura vai ter de bater aqui. E vamos marcar aqui na parte do fole também. Aqui assim. Como sabemos que a nossa margem é 1 centímetro, agora da parte onde está a costura temos de marcar 1 centímetro para a frente. Aqui depois de fazerem a primeira vez vão ver que é fácil. Se a vossa margem de costura for de meio centímetro, fazem com meio centímetro, 0,75 também, mas eu acho mais fácil marcar 1 centímetro que o 0,75. Portanto, assim, e vão cortar aqui o excedente. Aqui neste caso, podem cortar no fole ou no canal do zíper. Portanto, não tem aqui nada, portanto o canal do zíper é livre. Se quiserem que o fole fique um bocadinho maior, cortam o excedente no canal do zíper. Se não, cortam aqui no fole. Portanto, eu vai-me sobrar, deve ser cerca de uns 2 centímetros. Deixem-me ver, exatamente, são 2 centímetros que sobra. Portanto, quem utilizar uma margem de costura maior não vai sobrar tanto. Quem costurar com uma margem de costura inferior vai sobrar mais um bocadinho. Portanto, é só cortarmos estes 2 centímetros e já temos a medida perfeita. Portanto, aqui a conferência perfeita. Então, vamos fazer a união do fole. O que é que sucede? Aqui quando o fole é maior, portanto, numa peça maior, nós enrolamos tudo aqui e depois colocamos direito com direito aqui e costuramos. Mas aqui, como podem ver, fica sobre muita tensão. O que é que vamos fazer então? Vamos aqui colocar na parte do exterior, portanto, exterior, direito do exterior com direito do exterior, e vamos passar aqui uma costurinha. Portanto, aqui com a vossa margem, e vamos passar a costura. Antes de fechar o fole, não se esqueçam de cortar aqui um bocadinho o zíper. Não precisa de ficar aqui com uma margem tão grande. E vamos selar aqui para evitar que eu desfie de um lado e do outro. Eu aqui cortei mais rentinho. Antes de fechar, vamos só colocar aqui o TNT. Portanto, como bem sobrou aqui um bocadinho.
Por isso é que eu gosto de colocar no final, para depois não estar a passar por cima da cola. Agora aqui um bocadinho e pronto. E já está. Eu aqui o que eu gosto de fazer é colocar um bocadinho de fita dupla face, para me ajudar aqui a prender o forro. Portanto, vamos colocar aqui sobre a costura, assim. E aqui vamos fazer a dobrinha no forro da vossa margem de costura. Imaginemos que foi 1 centímetro, dobram 1 centímetro para dentro e vão posicionar aqui assim. Pronto, e fica logo colado. Portanto, eu vou fazer isso. Aqui o importante que temos aqui é passar a costura sobre a que está, portanto, para ficar posicionado. Aqui assim. Desdobrar um pouquinho. Parece difícil, mas não é. Depois de fazerem a primeira vez, vão ver que não é difícil. Já está coladinho. Agora o que vamos fazer é rebater aqui a costura. Ao rebater aqui a costura, já vos mostro, vai ficar preso ali dos dois lados. Ficar assim. Aqui tenho o retrocesso, aqui um bocadinho, mas fica, como veem, não se nota nada. Agora que já temos esta parte, vou só passar aqui uma costurinha aqui para unir aqui estas partes, portanto, e cortar aqui o excesso de tela que possa ter. Portanto, vou virar assim e vou passar aqui só uma costurinha para ficar compactada. Agora sim, vamos cortar tudo e depois vamos medir os meios. Agora, para medir os meios é a mesma técnica, portanto, vamos aqui colocar costura com costura, aqui, e vamos medir aqui no fole um piquinho de um lado e do outro, assim. Aqui no lado do zíper vamos apenas marcar, portanto no zíper não se deve picotar, porque pode desfiar. Vamos fazer aqui uma marquinha, aqui, e aqui já podemos fazer um piquinho na mesma. Eu, como vou fazer aqui o acabamento em viés com tela impermeável, eu vou colocar agora. Quem for fazer com viés, vai fazer no final. Portanto, eu agora vou colocar aqui a tela impermeável direito com direito, virar assim, e vou colocar direito com direito. Eu gosto de fazer assim, um triângulozinho aqui para dar aquele acabamento. E vou colocar aqui. Podem colocar onde quiserem, eu vou colocar aqui no centro, atrás, aqui assim, e vou passar uma costurinha a prender. Vou deixar sobrepor um bocadinho e vou cortar, assim, portanto vai ficar assim, e agora vou fazer aqui o mesmo no fecho. Portanto, não temos aqui tela impermeável, mas é como se tivéssemos. Portanto, vamos pensar que é a nossa tela, portanto, direito, aqui do direito a tela impermeável, aqui, ainda vamos apanhar aqui um bocadinho de tela, com direito aqui da tela e do fecho. Vamos fazer aqui uma costurinha apenas de borda. Não tenham receio aqui, portanto, é mesmo na bordinha, depois quando fecharem, ou aqui, seja tendo vivo ou não, depois vai ficar na medida certinha. Mas, no entanto, se preferirem, podem colocar o viés no final. E já está. Agora vamos só prender a toda a volta. Portanto, aqui, este é o nosso topo. Vamos girar aqui para o avesso. Portanto, aqui nós queremos os cursores na nossa frente. Então, aqui o acabamento atrás com o fole, vamos alinhar. Aqui assim, e vamos colocar uma molinha. Agora que temos aqui
nos meios, vamos encaixar a toda a volta e ir colocando as molinhas. Portanto, temos aqui as partes principais e vamos colocar aqui as molinhas a toda a volta. Já temos molinhas a toda a volta, agora é só costurar. Eu gosto de usar o calcador de vivo, portanto, eu vou trocar e então depois vou fazer esta costura. Aqui, convém fazerem com mais calma, portanto, as curvas são mais apertadinhas. E já está, agora é só confirmar se o vivo ficou bem colocado. Aqui assim, vamos ver se ficou bem colocadinho e justinho. À partida parece-me que sim. Está tudo ok. Convém sempre verificar antes de depois colocar o viés. Aqui neste caso até podem abrir. Aqui, independentemente de fazerem com tela impermeável ou com viés, eu aconselho a fazerem agora o acabamento já desta parte, porque depois é mais fácil do que quando está todo montado. É muito mais fácil fazerem já agora. Portanto, aqui na tela impermeável basta virarem aqui assim para dentro. Vamos dobrar e dobrar, fazer uma dobra para dentro. Quem quiser pode fazer a dobra duas vezes, portanto, dobrar assim como se fosse uma bainha e voltar a dobrar para fazer o acabamento. Aqui com a tela impermeável eu não acho necessário acumular essa camada. A tela impermeável não esfia, portanto, não esfiando não há esse problema. Portanto, ela aqui, o acabamento fica escondido para dentro, mas se quiserem podem dobrar duas vezes e fica ótimo também. Por aqui umas molinhas a toda a volta. Eu gosto sempre de pôr as molinhas para me ajudar. Aqui coloca-me logo a tela no sítio. Depois vão ver que a segunda parte até é bastante fácil. E quem está habituado a fazer mochilas, isto é automático. Portanto, aqui a técnica é a mesma. Como ela aqui abre no topo, torna-se muito mais fácil depois cozer a parte de baixo. Apesar de ser uma peça mais pequenina. Mas como tem esta abertura assim, é muito mais fácil. Agora é só passar a costurinha a toda a volta. E já está costuradinha toda a volta. Agora com a tesoura, aqui, quem tem tela impermeável aqui e fez desta forma, é só passar com a tesourinha aqui e cortar o excesso a toda a volta. Olhem só como fica aqui perfeitinho, aqui o acabamento fica ótimo. Aqui quando fazem esta parte do fecho, aquilo que podem ter às vezes mais dificuldade é quando estão a fazer a costura, há ali um certo momento em que têm de andar com o cursor, portanto têm de puxar um bocadinho para a frente ou para trás para o calcador não passar por cima. Mas vão ver que é super fácil de fazer, depois de fazerem a primeira vez, até que estas peças com este tipo de fechamento, depois na outra parte é muito mais fácil de fazer. Pronto, agora vamos repetir só com a parte de baixo. Está aqui terminado. Vamos outra vez tirar aqui o excesso aqui da tela impermeável. Aqui, para quem não colocou estruturador, podem virar já. Quem colocou TNT, eu recomendo de qualquer forma, apesar da abertura ser muito grande, passarem com o secador, dar assim um ligeiro aquecimento. Não vá fazer aqui algum vinquinho de qualquer forma ao desvirar, o que é menos provável com esta abertura bem grande, não é? Mas de qualquer forma não custa nada. Aqui é super fácil o desvir, a abertura é muito grande. Eu de qualquer forma, como coloquei a TNT, vou usar um bocadinho do calor e depois vou desvirar. Mas como a abertura é muito grande, basicamente é só virarem esta parte, é super fácil. Só acabar aqui de desvirar. Aqui, quem colocou vivo, convém dar aqui um jeitinho. Sempre, vamos aqui fazer aquela massagenzinha, que é sempre importante para ele vir tudo para fora. Aqui assim, aqui os acabamentos centralizadinhos. Esta aqui é super fácil, não é? É só de fazer assim.
E já está. E já está aqui a nossa pecinha pronta e desvirada. Eu gosto dele assim alto para levar bastantes canetas, mas no entanto, se quiserem, basta cortar um bocadinho aqui na altura do canal e ele fica automaticamente mais baixo. Mas assim vai levar imensa coisa cá dentro. Estes materiais, precisamente por causa de ser de fácil higienização, mas no entanto, como eu vos disse no início, podem fazer com o material que pretenderem. Eu não sei o que é que vocês acharam, eu pessoalmente adorei o resultado final, acho que é uma ótima sugestão, portanto é um estojo diferente do comum box. Eu espero que tenham gostado, que vos tenha sido útil. Se gostaram, façam like, compartilhem e subscrevam o canal. Muito obrigada por assistirem e até à próxima!